Romanos capítulo 3. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Versículo 28. Meus irmãos, estamos vivendo em dias solenes e decisivos. Nunca a lei de Deus foi tão espezinhada e sua palavra tão atacada. Ao mesmo tempo, nunca se ouviu falar tanto da necessidade de reavivamento e reforma no meio do povo de Deus. Mesmo sabendo que vivemos nos últimos dias desta terra de pecado, parece que os sentidos da grande maioria dos cristãos estão amortecidos. A cada novo acontecimento na natureza, uma luz vermelha é acesa e as pessoas parecem manifestar maior interesse em Deus e no que dizem as profecias, ou em preocupar-se com as condições climáticas e o que dizem os cientistas. Há um clima de suspense e de medo em todo o planeta, despertado pela pandemia, pelas guerras e ameaças de guerras e pelos últimos acontecimentos. Não precisa, porém, ser assim conosco, dado o conhecimento profético que possuímos, que, como o sonido de trombeta nos diz, Cristo em breve voltará. As considerações de Paulo a respeito da santa lei de Deus têm sido falsamente interpretadas por muitos, exatamente como nos advertiu o apóstolo Pedro. Como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. 2 Pedro capítulo 3, versículos 15 ao 16. Aquele que foi escolhido para escrever a maior parte do Novo Testamento, de forma alguma colocaria em dúvida o caráter imutável de Deus. A lei dos 10 mandamentos, bem como toda a Escritura, revelam o caráter divino que de maneira alguma pode ser mudado, como está escrito. Porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Em Deus não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago capítulo 1, versículo 17. É justamente agora que Deus requer de seus filhos perfeita obediência, a mesma que conferiu aos antigos o título de heróis da fé. A perfeita obediência, no entanto, não se trata de justificação por obras da lei, mas da justificação mediante a fé em Cristo Jesus, que é aquela que transforma o desonesto em honesto. Lucas capítulo 19, versículos 1 ao 10. Que muda um temperamento agressivo e vingativo em um trato amoroso e gentil. Marcos capítulo 3, versículo 17, 1 João capítulo 3, versículo 18. Que purifica o que era impuro, João capítulo 8, versículo 11. Que faz de uma vida sem esperança em uma vida que transmite esperança, João capítulo 4, versículos 15 e 39. É impossível experimentar a conversão sem arrependimento e desejo por mudança. E essa mudança envolve o abandono do pecado, que nada mais é do que a transgressão da lei. 1 João capítulo 3, versículo 4. A lei de Deus, portanto, é um espelho que reflete a nossa imperfeição e necessidade de um Redentor, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Cristo morreu como nosso substituto, sendo o único que cumpriu a lei de Deus com perfeição. Em aceitá-lo como Senhor e Salvador de nossa vida, crendo em seu perfeito sacrifício, somos cobertos por sua justiça e passamos pelo poder do Espírito Santo a seguir os seus passos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. No tempo final do grande conflito, foram confiados os oráculos de Deus aos adventistas do 7º dia. Como o último corpo de Cristo, é nosso dever proclamar a todos os cantos da terra as 3 mensagens angélicas, pregando a palavra, quer seja oportuno, quer não, corrigindo, repreendendo,
exortando com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Através do apóstolo Paulo, Jesus nos exorta a comunicarmos ao mundo que é chegada a hora do seu juízo. Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Que tem como base jurídica a lei dos seus mandamentos. Leia Tiago capítulo 2, versículos 10 ao 12. Como cristã adventista do sétimo dia, não posso calar tão urgente mensagem, amados. Muitos estão perecendo sem receber a alentadora e maravilhosa promessa. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. João capítulo 14, versículos 1 ao 3. Esta promessa e o Evangelho, em um único verso de João 3,16, deveriam sempre preceder o ensino profético, porque toda a profecia aponta justamente para o amor de Deus, cuja lei bem o representa. Em face disso, podemos concluir como Paulo: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Que a nossa vida, regida pelo Espírito de Deus, seja uma confirmação de sua boa e santa lei, cujo cumprimento é o amor. Romanos capítulo 13, versículo 10. Oremos, amados. Pai de amor, nós te louvamos, porque, como diz a letra da canção, a tua lei é perfeita, como tu és perfeito, meu Deus. A tua lei é santa e justa, pois santo e justo tu és. Em guardá-la, há vida, santificação e bênção. Mas a genuína obediência provém da fé que atua pelo amor, uma fé que também é um dom do teu Espírito. Por isso, Senhor, enche-nos do Espírito Santo e dá-nos poder para andarmos contigo em obediência e fidelidade, porque te amamos. Cremos que assim seremos as tuas testemunhas, dando ao mundo o alto clamor para a volta de Jesus. Ajuda-nos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, justificados pela fé em Cristo Jesus. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.